Não existe segredo para felicidade. Essa é uma verdade absoluta, né? A felicidade é subjetiva, depende de cada um. Tem gente que é muito feliz tendo pouco, né? Não sendo extremamente rico. Tem gente que é feliz pobre, tem gente que é feliz rico, tem gente que é infeliz muito rico e tem gente que é infeliz muito pobre, né? Até porque a felicidade está atrelada com o fato de você saber o que você está fazendo, né? O seu objetivo, o seu propósito aqui na Terra. E muita gente não sabe o seu propósito e mesmo assim tem muito dinheiro. E apesar de ter muito dinheiro, não sabe qual que é o seu propósito e não consegue resolver essa diferença de conhecimento e ação, né? Digamos assim. Como voltar a ser feliz? Tá todo mundo triste, tá todo mundo depressivo. Essa é a geração mais depressiva de todas, essa é a geração mais triste de todas. Por quê? Né? Aí vai ter um monte de resposta. O pessoal vai falar assim: ah, o cientista tal falou que na verdade é porque a geração está muito ansiosa, né? Aí o boomer vai falar que a geração é a geração mais fraca de todas. E por causa disso, por causa de ser a geração mais fraca de todas, eles não têm contato com o mundo real. E por eles não ter contato com o mundo real, por isso que eles são ansiosos e fracos e geleia e por aí vai. Ou seja, vão haver várias formas de dizer por que, que as pessoas estão ansiosas e tal, por que, que as pessoas estão depressivas, estão tristes. E, e agora, quem for inteligente vai conseguir ganhar muito dinheiro em cima disso, né? Porque uma das maiores dores das pessoas, né, é essa questão de felicidade. Eu quero ser feliz. Quem que não quer ser feliz? Todas as pessoas querem ser felizes, né? Esse é o ponto, né, do negócio inteiro. As pessoas querem ser felizes. Só que elas não sabem o que está acontecendo com a vida delas, a ponto de que, mesmo elas querendo ser felizes, elas não conseguem. Inclusive, muitas são o oposto disso, são totalmente depressivas. Por quê? A gente vive numa sociedade que tem as melhores tecnologias de toda a história da humanidade. Conhecida, pelo menos, né? A gente tem acesso a informação quase infinita, a gente tem acesso a entretenimento quase infinito, a gente tem acesso a, a, a prazer quase infinito, né? E mesmo assim as pessoas são tristes. Então, o ponto é o seguinte: as pessoas são tristes porque está sendo cada vez mais proibido você ser você e você ser feliz. Essa que é a verdade. É proibido buscar a felicidade. Existe um conceito, tá? Dentro dos libertários, que é o seguinte: você tem 3 direitos essenciais que são indiluíveis de você, tá? O primeiro direito que você tem é o direito à autopropriedade. O segundo direito é o direito de livres trocas, né? E o terceiro direito é o direito de busca pela felicidade. Que se a gente for sintetizar tudo isso, né, a gente chega no ponto que todos esses direitos são, na verdade, o direito à propriedade privada, tá? O direito à autopropriedade e suas deduções lógicas a partir disso, tá? Se você não sabe, propriedade privada é uma dedução lógica, tá? Então, dito isso, imagina o seguinte: se você tem um desses direitos alienado de você, acaba que o ser humano perde o incentivo de seguir essas coisas, né? Eu vou explicar de outra forma. Vou explicar de uma forma que não tenha eufemismo, tá? A gente vive num país socialista. Esse país socialista é comandado por demônios, bandidos, psicopatas, tá? E esses bandidos psicopatas, eles estão no poder não faz 4 anos, não faz 8 anos, faz mais de 200 anos. Esses bandidos psicopatas malignos estão no poder, tá? E ao longo de toda a história, esses caras fizeram uma coisa incrível com os brasileiros, que foi a escravização dos brasileiros de maneira gradual, a um ponto em que eles não perceberam que eles estavam sendo escravizados.
Então, se você acha que a escravidão acabou com a 1822, né? Com a princesa Isabel lá assinando a Lei Áurea lá, não acabou. Porque esse é o ponto, né? Você já viu um escravo feliz? Provavelmente ele não vai ser feliz. Por quê? Porque ele tem a liberdade dele tirada dele. Ele tem um dos principais direitos inalienáveis de um ser humano, que é a busca pela felicidade, né, a liberdade. Ele tem isso tirado dele de maneira coercitiva. Ele é forçado a perder a sua liberdade, desde a nascença, muitas vezes, né? O ser humano, o brasileiro médio, mas o ser humano no geral, né? Em vários países, o ser humano no geral, mas o brasileiro médio, ele não tem a liberdade dele. Ele continuou sendo um escravo, mesmo que a princesa Isabel tenha assinado lá a Lei Áurea. E eu não estou falando só de pessoas negras, eu estou falando de todas as pessoas no Brasil. Todas, sem exceção. Brancos do sul do Brasil, negros do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, pardos de São Paulo, Rio de Janeiro. Estou falando de todo mundo. Mas como assim, Algeri? Como assim? Você está falando besteira? Não estou falando besteira. É o seguinte. Nós vivemos, como eu disse, num país socialista. Nossa casa não é nossa. Nosso carro não é nosso. O seu carro não é seu, a sua casa não é sua. A sua vida não é sua. Você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Você não pode fazer o que você quiser com a sua, com a sua mente. Você não pode nem vender a sua gala. Essa é que é a verdade. Se você quiser vender sua gala, você é um criminoso. Tá? Se você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo, se você não pode fazer o que você quiser com a sua casa, se você tem que ficar pagando aluguel todo ano para o Estado para continuar morando na sua casa, para continuar tendo o seu carro, aluguel esse que se chama IPTU, IPTA, né? Que são aluguéis, basicamente, né? Então, você não é dono das coisas, você não é dono nem de você mesmo. E se você não é dono nem de você mesmo e autopropriedade é uma coisa inalienável, né? A propriedade das coisas é uma coisa inalienável. Se você pegar a definição de propriedade, é delimitação, é marcação, né? Nós temos ID, nós temos passaporte, nós temos RG, CPF, nós estamos sendo marcados. Nós não mandamos na nossa casa, na nossa família, no nosso carro, nos nossos bens, nos nossos... Então você é propriedade de alguém. Você é como se fosse um gado, tá? E esse gado tem um dono e esse dono se chama políticos estatais. Políticos, bandidos, vagabundos, exatamente. E aí entra a questão toda desse vídeo, que é por que as pessoas estão tão infelizes, por que as pessoas estão tão depressivas? Porque a sociedade está colapsando. O sistema de welfare state que a gente vive hoje, o sistema de bonança, o sistema de premiar pessoas que são vagabundos e prejudicar pessoas que são honestas, ele está colapsando. Justamente porque é impossível você ter um sistema desse a longo prazo. É impossível você ter um sistema que premia quem não produz e pune quem produz. Entendeu? É impossível você ter um sistema desse a longo prazo. E esse sistema está chegando ao fim. Só que todo sistema que chega ao fim, principalmente um sistema desse que é punitivo para pessoas que são honestas, né? Ele vai causar diversas destruições, diversos danos, diversas coisas negativas para a sociedade. Pessoas vão sofrer muito por causa do fim desse sistema, que é o sistema fiduciário, que é o colapso do sistema Fiat, o colapso do welfare state, né? O estado de bem-estar social, né? As pessoas são pobres. Essa que é a verdade. As pessoas são extremamente pobres, extremamente... Elas estão desesperadas. Essa que é a verdade. As pessoas hoje no Brasil estão desesperadas. Elas não aguentam mais ser roubada por vagabundo. Elas não aguentam mais ser roubada por traficantezinho, menor criminoso, né? Cheio de ódio, né? Elas não aguentam mais sair na rua sem ter segurança, sem ter paz. Elas não querem viver no cozil bostil. Elas não aguentam mais viver num ambiente onde o tráfico dominou tudo. A verdade é que o Brasil é um narco-estado. Exatamente, o Brasil é um estado dominado por bandidos. É um narco-estado, por chefes das drogas. E por causa disso, né? Esse é o resultado
de você ser dominado por um narco-estado. As pessoas estão com medo, elas estão desesperadas. Elas querem comer, elas querem viver, elas querem viver a vida. Ninguém aguenta ser um escravo. Ninguém quer ser escravo. As pessoas querem ser felizes. E o Estado tirou isso delas. Tirou a liberdade delas de poder criar riqueza, construir coisas, viver a vida. Esse é o ponto. Entendeu? E as pessoas... E obviamente, né? Tudo isso tem um princípio só. Que princípio é esse, né? O princípio é o seguinte. O causador disso tudo, né? O causador disso tudo é um sisteminha muito simples que foi criado há muito tempo atrás. Esse sisteminha se chama moeda fiduciária. Tá? O que é a moeda fiduciária? Tô com calor, vou levantar aqui. Vou ficar andando pela casa, espero que vocês entendam, tá? Aí qualquer coisa aí você vai... Enfim. O que é a moeda fiduciária? A moeda fiduciária é basicamente o seguinte. Basicamente o governo decide, né, o que ele vai fazer, quanto que ele vai imprimir, quanto que ele vai ter de dinheiro, quanto que ele vai criar de dinheiro na economia. E você, otário, vai ser o cara que vai pagar a conta disso, entendeu? Então o governo vai lá e decide quanto que ele vai gerar na economia, quanto de moeda ele vai imprimir, né, do nada. E essa moeda ela não é lastreada em mais nada, ela não é lastreada em ouro, né? Ou seja, o dinheiro que a gente tem hoje não é lastreado em nada. E ao longo de décadas e décadas vai se criando uma coisa chamada inflação, né? Porque todo esse processo da moeda sendo criada, ele não vai direto para as pessoas da sociedade. Ele vai primeiro para os amigos do rei, né? Primeiro para as empresas que vão pegar empréstimo a juros baixos, primeiro para os amigos do rei, né? Para os políticos, para os deputados, para os senadores e por aí vai, né? E aí, finalmente, ele vai chegar em mim, em você, depois de meses e meses, anos e anos de ter rodado na economia esse dinheiro, ele vai chegar em mim, em você, por meio de salário, né? CLT, né? Você que é CLT que tá vendo esse vídeo, pois é. O dinheiro vai chegar em você depois de muito tempo. E quando esse dinheiro chegar em você, sabe o que vai acontecer? Esse dinheiro não vai valer mais nada. Porque ele já foi usado por toda a economia. E toda a economia já se adaptou com a quantidade maior de dinheiro nela. O que acontece? Os preços aumentam. Pois é. E aí você percebe que mesmo que você trabalhe anos e anos, trabalhe 12 horas por dia, 15 horas por dia, se mate de trabalhar, ferreiro, pedreiro, não sei o que, serviço braçal pesado, no final do mês você vai ver que não dá para comprar quase nada com os R$1.500 de salário mínimo que o governo estipula, que é uma outra coisa falsa também. E aí você percebe que tem alguma coisa errada, mas a maioria das pessoas não consegue explicar o que está errado. Elas não conseguem fazer essa explicação. Entendeu? E é isso que está errado. A sua liberdade foi roubada de você. Você foi roubado a sua riqueza, a sua liberdade, a sua riqueza, a sua autopropriedade foi roubada de você durante séculos, basicamente. Essa que é a verdade, né? E, obviamente, a maioria das pessoas não vai conseguir explicar isso porque elas não têm, por exemplo, um embasamento econômico para explicar isso. É uma questão puramente econômica, tá? É uma questão puramente econômica. Nós vivemos numa sociedade hoje que é obrigada a trocar uma moeda que pode ser criada do nada. Então você produz uma coisa, você produz o seu trabalho e esse trabalho vai ser trocado por uma moeda, por um dinheiro. Esse dinheiro, outro homem, em algum lugar desse país, consegue criar do nada. Você está trocando o seu trabalho, o seu tempo de vida, que é escasso, por uma coisa que um cara lá em Brasília consegue criar do nada, a quantidade que ele quiser. Bem-vindo ao sistema fiduciário. E aí as pessoas se perguntam, por que eu estou tão triste, por que eu estou tão depressivo? Porque você está sendo roubado, você é um escravo, por isso que você está triste e depressivo, porque você não tem liberdade. Você não tem liberdade, você não tem autopropriedade, você não tem nada disso. Entendeu? Tá, mas qual que é a solução? Você vai falar mais ou menos aí 20 minutos e não vai falar a solução? A solução. Existem vários tipos de solução para isso, né?
Por exemplo, existe o inferno mental, o inferno físico, né? A noção de inferno mental, inferno físico. A sua vida física pode estar muito bem, você pode ser saudável, forte, shapeado, bonito, mas na sua cabeça você pode estar pensando, sei lá, que tem que pagar imposto, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que construir uma família, tem que, sei lá, você tem alguma doença, sei lá, você tem algum problema mental, alguma coisa assim, entendeu? Mesma coisa o inferno mental, mesma coisa o inferno físico, você, sei lá, você é deficiente, você tá ferrado, tá num lugar merda, tá preso, mas sua cabeça tá limpa, tá boa. O pior dos dois mundos é você ter um inferno físico e mental, né? Que seria, por exemplo, sei lá, um cara que é drogado, entendeu? Que ele tá tanto no inferno mental, que é a onda da droga, quanto no inferno físico. O corpo dele tá ferrado por causa da droga, entendeu? É o pior dos dois mundos. Então, como voltar a ser feliz, né, cara? Eu já tive depressão. Eu tive depressão com 11 anos de idade. Porque meus pais se separaram, eu mudei de casa, mudei de escola, não tinha amigos, né? Tudo novo. E eu só tanquei, na real. Eu só tanquei. Só tanquei. Essa que é a verdade. Tive ajuda de jogos, por exemplo, né? Então eu jogava muito, vivia jogando, era viciado dos jogos, né? Acabei fazendo amigos e tal, mas assim, como voltar a ser feliz? Hoje eu me considero uma pessoa feliz, uma pessoa que está evoluindo cada vez mais, tipo assim, estou melhorando de patamar de vida mental, né, física, etc, cada vez mais. Isso é muito bom. Mas sabe por quê? Sabe, as pessoas vão falar que é porque eu vendo o curso do negócio, tá? Mas não é assim que funciona, tipo, enfim, tudo bem se falarem que é porque eu vendo o curso de Bitcoin, mas o Bitcoin me fez feliz. É verdade. Sabe por quê? Por uma, por uma coisa muito lógica, que é o seguinte. Depois que eu entendi como é que funcionava Bitcoin, eu percebi o seguinte. Eu posso trabalhar agora, qualquer coisa que seja, e aí eu posso alocar o resultado do meu trabalho, o esforço do meu trabalho, numa coisa que nenhum vagabundo, nenhum fudido vagabundo agora pode imprimir mais. Eu troquei de sistema, entendeu? Eu continuo pobre, né? Continuo não sendo, não tendo as bonanças da vida, né? Mas agora eu sei que o meu trabalho ele vai ser recompensado e eu tenho a liberdade para trabalhar agora, entendeu? Então dá para dizer que a minha vida ela é dividida em dois momentos, né? Antes do Bitcoin, ou seja, antes de 2022, que foi quando eu comecei a realmente fazer conteúdo sobre o Bitcoin, né? Enfim, se a gente pegar quando eu conheci Bitcoin, 2017, 2016 ali, né? Mas, enfim, quando eu comecei a fazer conteúdo sobre o Bitcoin e depois do Bitcoin. E sabe o que é engraçado? O Bitcoin também me aproximou, né? Tudo bem, ainda não sou realmente um cristão, não sou realmente um cristão, né, aficionado, mas o Bitcoin me aproximou de Deus, cara. Que é o caminho para você ter, por exemplo, o paraíso mental, né? Tipo assim, você pode ter o paraíso físico, você tá no melhor lugar também, assim como tem inferno mental, né? Inferno físico, tem um paraíso mental e paraíso físico também. Você pode estar no melhor lugar do mundo, com as melhores pessoas do mundo, você pode ter o melhor shape do mundo, e você pode ter a plenitude mental, né? Tá tudo bem, sem estresse, sem medo, né? O medo, esse é o problema, né? As pessoas estão com medo, cara. As pessoas têm medo, elas estão desesperadas, né? Esses demônios, tipo assim, esses bandidos vagabundos, eles mexem com o sentimento humano mais primordial de todos, que é o medo, né? As pessoas têm medo de sair na rua, elas têm medo de existir no Brasil, mano. Esse é o ponto, tá ligado? E aí quando você percebe que você pode deixar o medo de lado, você pode deixar a insegurança de lado, né? Porque agora é muito bom você ter previsibilidade, esse que é o ponto, né? Com o Bitcoin você tem previsibilidade para tudo. Você sabe quanto que vai ter daqui a 10 anos, quanto que vai ter daqui a 20 anos. E você sabe que as regras monetárias não vão mudar.
E isso não é só economia, é muito mais que economia. É o fato de você agora poder prever partes da sua vida, tá ligado? Você não depende mais de vagabundo, mano. Você não depende mais desses merdas, tá ligado? Você não depende mais dos caras, mano. O vagabundo pode, tipo assim, ele pode passar uma lei fodida que vai destruir o patrimônio de todos os brasileiros. Se você tiver tudo em Bitcoin, acabou, mano. Não tem o que fazer. Você vai continuar a mesma coisa. Não vai te afetar em nada, tá ligado? O seu vizinho vai estar comendo pombo na rua e você vai estar de boa. É a mesma coisa que você dolarizar o seu patrimônio. Só que é muito melhor, porque é muito melhor que dólar, inclusive. Porque o dólar ainda pode ser manipulado por políticos americanos, entendeu? O Bitcoin te traz liberdade, te traz uma paz de espírito tão grande, tão absurda, cara. Que porra é essa? Só que, obviamente, o Bitcoin, sem, por exemplo, você entender a realidade das coisas, não é nada, né? Você pode ter muitos Bitcoins e gastar tudo com droga, com puta. Entendeu? Você pode ter Bitcoin e pagar pra ser sodomizado no futuro. Literalmente. Entendeu? Então, o Bitcoin sem Deus não é nada, sem Jesus não é nada, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você nega a realidade das coisas, a verdade das coisas, você nega também Jesus. E negando Jesus, você não terá o inferno. Você não terá o inferno mental. Só você terá o paraíso físico, né? Que no caso é um falso paraíso físico, né? Porque se, por exemplo, você gasta tudo com puta e com droga, não é um paraíso, né? É um inferno. Enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, o Bitcoin não tá acima da realidade. O Bitcoin não tá acima de Deus, por exemplo. Não tá acima de Jesus. Ele é só uma ferramenta para você ter liberdade financeira, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O Bitcoin é apenas uma ferramenta para você ter liberdade financeira. Mas tendo liberdade financeira, não dependendo mais de vagabundo, de político na sua vida, você pode chegar em vários patamares, beleza? Só que se você não tiver a capacidade mental, se você não tiver a capacidade espiritual para se manter no caminho da verdade, você vai ser corrompido. Porque ele é simplesmente uma ferramenta. Entendeu? Tudo bem que é uma ferramenta com base na verdade, mas quem usar essa ferramenta, a maneira como você usa essa ferramenta, depende só de você, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu não quero ser o religioso chato aqui, eu não quero ser o cara que fica falando de Deus sem ser importante, né? Tipo, do nada assim. Mas é isso que eu quero dizer com esse vídeo, entendeu? Respondendo a pergunta, como voltar a ser feliz? Treinando, comendo bem, dormindo bem, mas principalmente saindo do sistema